Quem tem problema com o writing aí? Se você tem aí passado perrengue com o seu writing, que é a escrita, a prova de escrita lá no teste do IELTS, eu vou te ensinar uma técnica aqui para você poder melhorar o seu writing lá na hora que você for fazer o teste. Quanto mais confortável você fica enquanto você está ali escrevendo, mais fácil vai ser para você se encaixar na estrutura da prova. Parece óbvio, né? Mas é isso, às vezes o óbvio tem que ser dito mesmo. Nessa live aqui você vai aprender a melhorar o seu writing para o IELTS. Seja muito bem-vindo a mais uma live aqui na Blimey English. Se você não me conhece ainda, eu sou o Simon e o que eu faço aqui é te ajudar a passar no teste do IELTS, mesmo que você ainda não tenha o inglês avançado. Muito bem, hoje de manhã nós já tivemos a nossa live que foi o Café com IELTS. Quem estava lá presente? Você estava presente no Café com IELTS? Ele lá é onde eu respondo perguntas de vocês na parte ali da manhã, enquanto eu tô tomando meu café, eu vou conversando com vocês e respondendo as perguntas. Mas hoje eu vou tratar aqui com você de como é que você vai melhorar o seu writing lá na hora do teste do IELTS. Quem tem problema com o writing aí? Escreve aí pra mim já, se você tá aqui na live me assistindo e você é das pessoas que tem problemas com o writing. Como que você vai lidar com isso, é o que a gente vai ver aqui hoje, tá? Então, se você tem aí passado perrengue com o seu writing, que é a escrita, a prova de escrita lá no teste do IELTS, é isso que a gente vai ver aqui hoje, como que você vai resolver. Eu vou te ensinar uma técnica aqui para você poder melhorar o seu writing lá na hora que você for fazer o teste, tá? Primeira coisa que a gente tem que ter em mente aqui, eu vou elencar algumas dificuldades que as pessoas têm e aí você já vai identificando se você tem essa dificuldade ou não, tá? Já vou elencando aqui algumas dificuldades que são muito comuns na hora que a gente está falando de writing para o IELTS, tá? A gente tem que ter em mente que aqui a gente está voltado, tudo que eu te falo aqui para fazer são coisas que vão gerar resultado para você na hora do seu teste do IELTS, tá? Então tenha isso em mente. Bom, uma das dificuldades que o pessoal enfrenta muito é a dificuldade de não ter ideias, não saber o que escrever na hora de fazer o teste do IELTS. Você tem essa dificuldade? Isso é algo que acontece com você frequentemente na hora que você está se preparando ali com o IELTS? Na hora que você está se preparando ali lá na sua redação, você tem essa dificuldade de trazer ideias para o papel, né? Talvez na sua cabeça não chegue, não surjam as ideias que você precisa para poder escrever. Isso é muito comum e essa dificuldade acaba travando você na hora de escrever. A pessoa não sabe o que vai escrever, né? Ela chega lá no teste do writing, aí vê lá, bom, tem duas tasks aqui, a task 1 e a task 2. Numa eu tenho que escrever 150 palavras pelo menos, na outra eu tenho que escrever pelo menos 250 palavras. O que eu vou falar aqui nessa redação do IELTS? É assim que você pensa? Pois é. Essa é uma dificuldade muito comum e eu vou te ensinar uma técnica aqui que vai te ajudar a resolver essa dificuldade, tá? Outra dificuldade que o pessoal enfrenta muito na hora que vai para o teste do IELTS, lá na parte do writing, né? É não conseguir escrever o suficiente, tá? E essa é uma dificuldade que ela acaba impactando diretamente na sua nota, porque se você não escreve o suficiente, você não escreve pelo menos o mínimo que o seu examinador te mandou escrever, isso vai, com certeza absoluta, impactar a sua nota. Não sei se você viu a redação que eu corrigi essa semana, né? Lá na live de redações. Toda semana tem live de correção de redações aqui, né? Eu corrijo redações do IELTS que vocês mesmos me mandam e vou dando ali o feedback de como vocês estão fazendo. Na redação que eu corrigi essa semana, acho que era o Marcos, né? A pessoa, ele não conseguiu alcançar o mínimo que a redação pedia, que eram 250 palavras, ele ficou abaixo disso. E aí você viu lá que deu um impacto na nota dele isso, tá? Quando você não atinge o mínimo que o seu examinador está pedindo, isso aí vai impactar sua nota, você vai perder pontos por causa disso, isso é certeza, tá? Certeza. A gente não tem como saber, né, eles não declaram isso, qual que é o critério, quanto que eu vou perder se eu não chegar no ponto. Não existe isso, tá? A gente não sabe disso. O que a gente sabe é que sim, isso é ponto negativo para você, beleza? Uma outra dificuldade que acontece muito no teste do IELTS é você deixar ideias soltas. Você até consegue escrever, você até tem ideias, e você até consegue escrever mais que o mínimo, mas você deixa suas ideias soltas. Você tem essa dificuldade? Escreve aí para mim.
Se você está se identificando com alguma dessas dificuldades aqui que eu falei, escreve aí para mim, para eu poder já ir sabendo qual é a sua dificuldade para te ajudar a trabalhar isso. Se a sua dificuldade é ter ideias, se a sua dificuldade é não conseguir escrever o suficiente, escrever o mínimo, se a sua dificuldade é estruturar suas ideias. Essa aqui, ela acaba deixando o seu texto ali meio frouxo, seu texto frouxo, porque as ideias elas estão todas soltas ali dentro. Elas não estão bem amarradas, seu texto não tem estrutura, e isso acaba afetando sua nota na hora que o seu examinador vai analisar seu texto, tá? Por fim, uma outra dificuldade que eu vou trazer aqui para você, que nós vamos resolver elas todas hoje, eu vou te mostrar como que você vai começar a aplicar uma técnica para resolver isso, é a dificuldade de controlar o tempo na hora da prova. Essa aqui, ela é essencial, porque o seu teste do writing, lá no IELTS, ele tem 60 minutos, 1 hora de teste. E durante essa 1 hora, você tem que escrever as 2 tasks completas. Então, quando você não consegue controlar o seu tempo da prova, você vai extrapolar esse tempo. Só que tem uma notícia horrível para você. Eu tenho uma notícia muito ruim para te dar. Na hora que você está fazendo o seu teste lá do IELTS, você está lá no ambiente do computador, né? Se você estiver fazendo a versão do computador. Quando der 60 minutos, a tela trava. Você não vai nem conseguir acabar de digitar. Então, você treinar aqui como que você vai controlar o seu tempo não é nenhuma questão de, se der eu vou controlar. Não. Se você não conseguir controlar, você não vai entregar a redação da forma que tem que ser entregue. Entende? Olha a Laís Ribeiro falando, gerenciar o tempo. Perco muito tempo buscando ideias e palavras avançadas. Olha só. Você não só está com dificuldade de gerenciar o tempo, como está com dificuldade de trazer as ideias, né? Olha como que elas vão se misturando, as dificuldades, né? Mas não temas, porque eu vou te ensinar uma técnica aqui hoje, que eu vou te ajudar a melhorar o seu writing para o IELTS, tá? Todas essas dificuldades aqui, elas apenas se intensificam quando você não faz essa técnica que eu vou te ensinar aqui, tá? Hoje, eu vou te ensinar a famosa técnica do writing livre. Vou te ensinar como que você vai aplicar essa técnica que eu chamo de writing livre para poder melhorar e alavancar todas as suas habilidades na hora que você vai fazer o writing do IELTS. Beleza? Uma coisa que a gente precisa já começar deixando claro aqui é o seguinte. Muita gente acaba confundindo praticar o writing com fazer simulado de writing. Olha o que eu estou te falando. Muita gente acaba confundindo isso. E se você tem praticado o writing só fazendo simulado, achando que está praticando o writing, você está errado, tá? Não é só assim que se pratica. Deixa eu falar uma coisa para vocês. A maior parte das pessoas que falham no teste do writing, lá no IELTS, elas falham não é porque elas não sabem inglês. Elas até sabem inglês. Elas falham porque elas não sabem, elas não estão acostumadas a escrever. É por isso que elas falham. A maioria não falha porque não sabe inglês. A maioria falha porque não está acostumada a escrever em inglês. Pensa aqui comigo, ó. Vamos sair fora desse contexto de IELTS, tá? Talvez você está começando a preparar agora, mas talvez você já está em um tempo se preparando. Quem está começando a preparar agora? Me fala aí. Você que está aqui ao vivo comigo, na live. Escreve aí para mim. Eu estou começando agora, estou começando agora, estou começando agora. E você que já está se preparando, manda aí para mim. Já estou me preparando. Só para eu ter uma noção aqui de quem está começando agora, que vai fazer o IELTS, e quem ainda está se preparando. Manda aí para mim para eu poder saber, para eu ver o quanto que isso aqui vai impactar na sua preparação. Ó, Thaís já falou ali, Wallace, começando agora. Jules Galvão, começando agora. A Thaís ali também começando agora. Pois é. Então deixa eu falar uma coisa bem importante para você, tá? O Eric ali também, ó, falando que começando agora. Eric Clark. Débora, também começando agora ali, ó. A Lu Santos, eu faço Pathway da ILAC, mas quero me preparar para fazer a prova mesmo. Ó, você já está fazendo a preparação, né? Você já vem aí se preparando para o IELTS. A Laís também já está se preparando e perto do teste. Muito bem. Então presta atenção. Saindo desse contexto, talvez você está começando agora, né? Então deixa de lado isso aqui. Mas quem já está se preparando, pensa aqui assim comigo. Tirando esse contexto de IELTS, qual foi a última vez na sua vida que você escreveu uma redação? Pensa. Talvez você tenha dificuldade até de lembrar qual foi a última vez que você escreveu uma redação.
né? Simplesmente porque nós não estamos acostumados a escrever. O nosso dia a dia já é muito diferente. A maioria de nós passa o tempo o quê? Digitando no celular ou digitando e-mail no computador. Escrever mesmo, escrever uma redação é algo que a gente já não faz há um bom tempo. E é por isso que a maioria das pessoas falham no teste do writing. E por que eu te falo isso? Porque quando você olha para as notas, olha lá, a Stephanie já falou, a última vez foi lá no vestibular. Foi a última vez que ela fez uma redação. Olha pra você ver, né? Quando a gente olha para as notas das pessoas que fazem o teste, você vê ali que às vezes ela vai muito bem nas outras habilidades e no writing ela tira uma nota muito abaixo, uma nota bem abaixo. Isso porque ela não está acostumada a escrever, tá? Olha, ó, Babi Amorais, vestibular da faculdade também, olha lá. Entende? Então a gente tem que ter isso muito claro na cabeça, tá? Só fazer simulado do writing não é praticar writing, tá? Já começa aqui limpando a sua ideia para você poder compreender isso, tá? Beleza, vou te ensinar a técnica do writing livre, tá? Calma lá que você vai aprender essa técnica, você vai aplicar ela na sua preparação e você vai melhorar sua nota no teste do IELTS, tá? Se você fizer essa técnica aqui da forma que eu vou te falar para fazer, é impossível você não melhorar, tá? Grave isso aí. Qual que é o benefício dessa técnica? Essa técnica ela vai te dar 3 benefícios de cara. De cara. Quando você aplica essa técnica do writing livre que eu vou te dar aqui agora, você vai, primeiro, desenvolver o conforto enquanto você escreve. Ela vai te deixar confortável escrevendo. Por que isso é importante? Porque quanto mais confortável você fica enquanto você está ali escrevendo, mais fácil vai ser para você se encaixar na estrutura da prova. Quanto mais confortável você fica ali praticando a sua escrita, menos nervoso você vai ficar na hora do teste do IELTS. Você fica nervoso? Você fica nervosa? Pois é, e isso aqui vai te ajudar, porque quanto mais você está ali acostumado, não, beleza, isso aqui já é uma coisa que eu faço com frequência, eu já escrevo com frequência. Você não concorda comigo que quanto mais você faz aquela atividade, mais confortável em fazer aquela atividade você fica? Não faz sentido? Parece óbvio, né? Mas é isso, às vezes o óbvio tem que ser dito mesmo. Quanto mais confortável você ficar fazendo aquilo ali, menos nervoso, menos nervosa você vai ficar na hora do teste. Esse é o primeiro benefício que você tem quando você pratica essa técnica aqui do writing livre, que eu vou te ensinar, tá? Segundo benefício, ela vai potencializar as suas técnicas da prova. Como eu sempre digo aqui para você, o teste do IELTS não é só você saber inglês. Você tem que saber aplicar técnicas na hora da prova para cada parte. A gente aqui está falando do writing. Então existem, né, as técnicas que você tem que aplicar na prova do writing. Mas, se você Opa, deixa eu só clicar esse negócio aqui, peraí. Opa, peraí. Aí. Mas se você não pratica o writing livre, você vai acabar enfraquecendo a sua habilidade de aplicar as técnicas na hora da prova. Porque você não está acostumado a fazer aquilo ali, e aí você vai ter que ficar com mais preocupações na hora do seu teste. Você tem que se preocupar no que você vai escrever e como que você vai escrever. Quando você pratica o writing livre, o como escrever, você já está tranquilo. Você só vai ter que preocupar o que eu tenho que fazer aqui. Qual é a técnica que eu tenho que aplicar aqui. Porque o ato de escrever, ele já se tornou normal para você. Comum, confortável. Faz sentido para você? Até aqui o que eu estou te dizendo? Me diz aí. O terceiro benefício, a terceira coisa que essa técnica do writing livre que eu vou te mostrar faz para você é resolver aquelas dificuldades que eu estava falando lá. Vamos olhar quais eram aquelas dificuldades? Ó, primeiro, a primeira que eu falei, você não tem ideias. Você não sabe o que você vai escrever. Quando você desenvolve o writing livre da forma que eu vou fazer, quando você desenvolve o writing aplicando a técnica do writing livre, você vai começar a ter mais ideias. Vai parecer assim, nossa, como que agora eu consigo pensar nas ideias, né? Pois é. Segundo, ela vai resolver o seu problema de não conseguir escrever o suficiente. Você não só vai ter ideias, como você vai conseguir falar sobre elas, no caso, escrever sobre elas, né? Você vai conseguir passar um tempo ali falando, escrevendo sobre aquelas ideias. Terceiro problema, ela vai resolver a sua falta de estrutura.
Você vai parar de ficar deixando ideias soltas, porque vai ser comum para você escrever, vai ser mais fácil para você arranjar, organizar as suas ideias de forma concatenada. O que é concatenada? Tudo ligado. Aquele texto que está tudo amarradinho, tudo certinho, é um texto fácil de ler. Terceiro não, quarto, né? Problema que essa técnica vai resolver é o seu problema com o tempo. Quanto mais você praticar o writing usando essa técnica do writing livre, mais você vai conseguir controlar o seu tempo na hora da prova. Você não vai ficar ali nos últimos minutos. É igual o... Eu falei isso aqui ontem, né, na live que eu tava falando aqui. Quem assiste o Masterchef aqui? Manda aí pra mim. Você assiste Masterchef? Você gosta de Masterchef? Tá até passando, né, essa temporada nova aí. E aí eu falo que lá no Masterchef, você já viu quando eles estão terminando o prato lá? Aí fica lá o Fogaça, como é que é? A Helena e o Jacan. Aí fica lá, 5, 4, 3, 2, e aí ficam lá que é a correria. Meu Deus, vai ter que mais que arrumar isso aqui. Acabou, levanta a mão. Aí eles têm que levantar a mão. Você já viu como é que é? Quando você vai para a prova sem ter praticado essa técnica do writing livre, você vai ficar igual os candidatos lá do Masterchef. Você vai ficar lá, ó, naquela correria, o último minuto, você querendo escrever ali o último ponto, a última palavra. Para. Se você tá assim, você tá indo errado pro seu teste. Você tá indo errado. Você, aplicando as técnicas, você tem que chegar no seu teste do writing no final com pelo menos 10 a 5 minutos sobrando. Se você está aplicando as técnicas, você tem que chegar lá no final do teste do writing com 5 a 10 minutos sobrando. Entende? Se você está indo ali no final desesperado, está errado, tá? E aí a gente vai resolver isso aí. Deixa eu ver aqui. Laís, o fato de ler todos os dias, como você fala sempre, também ajuda muito na questão das ideias, porque ler estimula nossa criatividade. Pelo menos tem feito bastante diferença para mim. Pois é, você vai ver que eu vou falar disso daqui a pouco. Daqui a pouco eu vou falar para você. O seguinte, quando você vai pro writing... Opa. Quando você vai pro writing, eu vejo as pessoas tentando fazer isso de uma forma muito errada. Quando eu falo assim, você vai praticar o writing livre. Aí a pessoa fala assim, praticar o writing livre? Tá, vou só começar a escrever aqui então. Está erradíssimo. Se você acha que praticar o writing livre é só escrever, você está errado. Sabe por quê? Quando você vai aplicar essa técnica que eu estou te falando, a técnica do writing livre, você tem que concomitantemente, o que é concomitantemente? Ao mesmo tempo. Enquanto você está praticando o seu writing com essa técnica do writing livre, você também tem que fazer o quê? Cuidar da sua base. E aí a gente entra aqui no que a Laís está falando. O que é isso, Sam? Cuida da base. Você não pode deixar de praticar o seu listening e deixar de praticar o seu reading. São os dois. E eu vou te explicar por que são os dois, Laís. Não é só o reading que influencia, não. O listening também influencia. Eu vou te falar por quê. Quando você só pratica, só escrevendo, vou só escrever aqui, vou sair escrevendo aqui de qualquer jeito, e você só faz isso, tá errado. Porque você não vai ter o que falar, você não vai ter o que escrever. Quando você cuida da sua base, fazendo o listening, fazendo o reading, lá da forma que eu falo para você fazer, nas outras aulas lá, quando você cuida da base, você vai fazer o quê? Ter contato com outras ideias em inglês. Você vai ficar exposto ao idioma em inglês. E quanto mais exposto você fica ao idioma, mais aquilo reflete na sua capacidade de produzir conteúdo. Olha para você ver. Faz sentido isso aqui que eu estou falando? Quanto mais exposto você fica ao idioma, seja ouvindo, seja lendo, mais aquilo vai refletir na sua capacidade de produzir. Por quê? Aquilo vai te dar mais vocabulário, aquilo vai fortalecer o vocabulário que você tem, aquilo vai te mostrar como as pessoas falam, aquilo vai te dar o ritmo que as pessoas falam, e isso você vai naturalmente reproduzindo, tá? Então você não pode deixar de aplicar, deixar de cuidar da base enquanto você está aplicando a técnica que eu vou te ensinar do writing livre, tá? Eu não sei se você já me viu falando aqui. Quem já me ouviu falando da teoria da trava? O que é a tal da teoria da trava? Quando a gente olha para o idioma, qualquer idioma, tá? Pensa aí, qualquer idioma, você vai ter 4 habilidades: listening, reading, writing e speaking, né? A teoria da trava foi um pensamento que eu cheguei que diz o seguinte:
A gente tem duas habilidades que são dominantes, que é o listening e o reading. Por que elas são dominantes? Porque se você não trabalha o seu listening e o reading constantemente, melhorando o nível deles, você pode passar sua vida inteira praticando writing e praticando speaking. Você pode passar o resto da sua vida escrevendo. Você pode passar o resto da sua vida falando. Se você não melhorar o seu listening e se você não melhorar o seu reading, você vai ficar sempre no mesmo nível que você escreve, sempre no mesmo nível que você fala. Isso aqui é uma trava. O listening e o reading, eles são uma trava para as outras habilidades. Você só vai melhorar o seu writing e o seu speaking. Como que eu subo para cima aqui? Se eu criar espaço com o meu listening e com o meu reading. Aí você tem espaço para você poder desenvolver. Faz sentido isso aqui para você? Você não vai conseguir desenvolver o writing e o speaking se você não cuidar da sua base, tá? E aí quando eu falo que até o speaking influencia no writing, vou te mostrar isso agora. Sabe quando você tá falando com você mesmo e aí tem uma voz na sua cabeça? Não tem? Você tá lá, é o seu pensamento, né? É a sua voz. É a voz que você escuta quando você tá lendo em silêncio. Para prestar atenção aí. Quando você tá lendo em silêncio, não tem uma voz lendo para você? Pois é. Quando você tá lendo em silêncio, você tá usando o ritmo que aquela voz tá usando. E aí, se você não faz o seu listening, como que aquela voz vai ler o livro que você está lendo? Se você não faz o listening, com que ritmo que você vai ler aquela palavra? Com que entonação você vai ler aquela palavra? Com que estresse você vai ler aquela palavra? Começa a perceber? Até o listening afeta o seu writing, porque na hora que você vai escrever, essa mesma voz é que dita para você, enquanto você está lá escrevendo. Tarará, tarará, tarará. Tem um ritmo ali da sua escrita, igual tem um ritmo da sua leitura. Quanto mais você faz o seu listening, mais natural essa voz interna que você usa para ler e que você usa para ditar as coisas para você, vai ser fluida e vai ser mais natural. Então, o listening melhora o seu writing e o seu speaking, principalmente, e o reading melhora o seu writing e o seu speaking. Não tem como negar isso. Quanto mais você lê, melhor fica o seu vocabulário e mais forte ele fica. É aquilo que eu falei, você conhece alguém que escreve bem, mas que não consegue ler bem? Não existe. Você conhece uma pessoa que fala bem, mas não consegue entender bem? Não existe. Por causa da trava. O listening e o reading são travas para o writing e speaking. Então, primeira coisa, não esqueça de cuidar da base. Beleza? O que acontece se você já sai tentando praticar o writing sem aplicar a técnica do writing livre? Aqui, ó, é o seguinte. A sua habilidade, as suas habilidades de escrever, elas vão ficar engessadas. É isso que vai acontecer com você. Ah, Simon, eu faço muito simulado de writing. Eu pego várias redações do writing e escrevo. Beleza, mas não é só isso. É isso que eu estou tentando te falar. Se você não praticar a técnica que eu vou te ensinar do writing livre, você vai ficar engessado no seu writing. Seu writing até vai desenvolver, mas vai desenvolver engessado. É igual... Quem já viu aqui aquelas melancias, acho que os japoneses plantam lá dentro da caixa, que ela cresce quadrada. Quem já viu isso? Aquela melancia que cresce quadrada. Aqui é a mesma coisa. Se você não praticar o writing livre, seu writing até melhora. Ele até cresce, ele cresce quadrado. Ele cresce engessado, tá? Então você precisa fazer isso, porque senão você vai demorar muito mais para atingir a nota que você quer no teste do IELTS. Eu não sei quanto tempo você tem de preparação ainda. Eu vi que algumas pessoas aqui falaram que vão fazer a prova daqui 2 meses, daqui 1 mês. Eu não sei quanto tempo você tem de preparação ainda. Mas o que eu sei é que, se você não praticar essa técnica aqui que eu vou te falar, do writing livre, vai levar muito mais tempo para você atingir a nota que você quer no teste do IELTS. Independente do nível que você tá? Pode ser básico, intermediário, avançado, não importa. Se você não pratica essa técnica aqui para praticar o writing, vai levar mais tempo para você atingir a nota que você quer. Beleza? Olha lá, a Débora já tá falando ali, ó, tem 2 meses, até tá com a cabeça assim, ó. Pois é, você vai começar a praticar isso aqui hoje. Hoje. Tá? Hoje. Eu imagino que você já esteja inscrita lá na semana do IELTS. Espero que sim, tá? Porque lá eu vou mostrar os primeiros passos para você atingir sua nota, mesmo que você não tenha inglês avançado. Mas isso aqui que eu vou te passar, essa técnica do writing livre, você já pode começar a aplicar ela hoje. Beleza? Vamos lá. Como que você vai trabalhar o writing livre? Você precisa de 2 passos,
São 2 passos para você aplicar essa técnica aqui. Vamos lá. Primeiro passo para você aplicar essa técnica do writing livre. O primeiro passo aqui, todos os dias, escreva aí, todos os dias. Todos os dias você faça listening e reading. Simon, você acabou de falar que eu tenho que cuidar da base. Pois é, eu estou falando de novo. Porque para você aplicar a técnica do writing livre, esse é o primeiro passo. É o primeiro passo, isso faz parte da técnica. Por quê? Lembra que eu falei que o listening e o reading são as habilidades dominantes? Elas são habilidades receptivas. O que é isso? Você está recebendo conteúdo. Quanto mais você escuta, mais você está colocando conteúdo para dentro. Quanto mais você lê, mais conteúdo você está colocando para dentro. Aquilo vai ficando impregnado em você. Você vai cada vez sabendo mais. Aquilo vai ficando impregnado em você. Como que você quer falar? Como que você quer escrever ideias se você não recebeu ideias? Entende? Primeiro você tem que receber ideias para dentro da sua cabeça. É muito. Para depois você ter o que falar, para depois você ter o que escrever. Entende? Como que você quer escrever e falar se você não recebeu ideias, se você não tem ideias? Então, esse é o primeiro ponto para você poder trabalhar, aplicar a técnica do writing livre, beleza? Vocês que estão fazendo as perguntas aí, podem fazer tranquilo. Eu vou acabar de explicar a aplicação da técnica e aí eu volto na pergunta, tá? Qual que é o segundo passo para você aplicar a técnica? Você já sabe que são 2 passos. Um é você cuidar da base, todo santo dia. Todo santo dia. Segundo passo, o que você vai fazer? Você vai escrever com frequência. Olha o que eu falei. Eu não falei todo dia, eu falei com frequência. Você vai escrever com frequência de forma livre. O que é escrever de forma livre? Preste atenção. Primeira coisa para você. Quando eu falo, você vai escrever com frequência, eu não estou falando para você escrever todo dia. Frequência é algo constante. Pode ser uma vez na semana, pode ser 2 vezes na semana, pode ser 3 vezes na semana, desde que seja toda semana. Isso é frequência. Então você vai frequentemente escrever de forma livre. Como assim, Simon, escrever de forma livre? O que você vai fazer? Você não está cuidando da sua base? Todo dia você não está lá fazendo seu listening? Todo dia você não está fazendo seu reading? Quando você terminar, não precisa ser imediatamente após, tá? Durante o dia, durante a semana, você vai fazer lá, com as suas palavras, você vai escrever um resumo daquilo que você ouviu no episódio podcast, ou do filme que você viu, ou da série que você viu. Descreva uma cena. Ou então você leu um capítulo do seu livro, vai lá e escreva com suas palavras o que foi que aconteceu. Escreva o que aconteceu no seu dia, de forma livre. Livre. Eu não quero que você se preocupe com o tamanho do texto, eu não quero que você se preocupe com o número de palavras, eu não quero que você se preocupe com número de parágrafos, nada. De forma livre, mas tem que ser frequente. Então, aqui você já viu que não é só pegar e escrever qualquer coisa de qualquer jeito. Você tem que cuidar da base e escrever de forma livre com frequência. Estamos tranquilos até aqui? Tá tranquilo até aqui? Beleza, deixa eu ver essas perguntas aqui que mandaram antes da gente seguir. Thaís, onde treinar o listening além de podcast? Você pode usar filme, série, rádio e podcast. A questão é que o podcast ele é o mais difícil que você vai ter. Por que ele é o mais difícil? Porque você não está vendo a pessoa falar, né? Então você não pode fazer a leitura labial. Você está dependendo só dos seus ouvidos. Mas por ser o mais difícil, é o que te traz mais resultados, tá? Lu Santos, textos com áudios é uma boa? Para praticar o writing, não. Para praticar o writing é outra coisa. Isso aí para você fazer o seu listening, não recomendo. Na hora do bombardeio, você tem que só ficar exposta. Não é ler enquanto você ouve, é ouvir. Quando você for aplicar a técnica do resgate, depois, aí é o momento de você ir lá e aplicar com a transcrição. Beleza? Muito bem. Vamos seguir aqui então. Aí você fala assim, mas Simon, como que eu vou escrever de forma livre? Como que eu vou fazer o writing livre se eu não sei gramática? Simon, não é assim que você vai falar? Presta atenção no que eu vou te falar aqui. Não é para você se preocupar com gramática.
Eu não quero que você se preocupe com gramática na hora que você estiver aplicando o writing livre. Olha o nome, writing livre. Por acaso chama writing de gramática? Não. Writing livre. Eu não quero que você se preocupe com gramática, eu não quero que você se preocupe com o número de palavras, número de parágrafo, tamanho do texto, nada. Nada. Neste momento aqui que você está aplicando o writing livre, você só tem que escrever. Só. Mais nada. Mais nada. É igual lá na técnica do bombardeio. Não tem um bombardeio? Lá no listening e no reading? O que é o bombardeio? A técnica do bombardeio. Você ficar lá exposto, né? Ficar exposta. Você só tem que ficar lá, não é assim? Aqui, no writing livre, você só tem que escrever. Olha o que eu falei. Você só tem que escrever. Eu, por acaso, falei, você tem que escrever dentro das regras gramaticais? Não. Eu falei, você só tem que escrever. Vai chegar o momento em que a gente vai entrar dentro da estrutura da redação do IELTS, e aí a gente vai adequando isso. Mas aqui, praticando a técnica do writing livre, não é para você se preocupar com nada disso. Beleza? Ah, Simon, mas eu posso olhar depois que você terminou de escrever o seu texto. Se você quiser, você pode pegar o seu texto e jogar lá joga no Google Docs, joga lá no Word, que aí você vai ver lá os erros gramaticais. Se você quiser, você pode fazer isso. Depois, não é para você escrever ali tentando adivinhar a gramática, não. Não é isso. Eu quero que você escreva de forma livre. Depois, se você quiser, você joga lá para você verificar, tá? Mas no momento que você está aplicando ali a técnica do writing livre, você só tem que escrever, beleza? Muito bem. E aí você fala assim, Simon, eu devo fazer o writing livre no computador ou eu devo pegar um papel e escrever? O que eu devo fazer? No papel ou no computador? E aí a minha resposta para você é muito simples. Como vai ser o seu teste? Se o seu teste for no computador, o que você vai fazer? Você vai escrever no computador. Se o seu teste for no papel, você vai fazer o quê? Você vai praticar no papel. Aqui é muito simples e muito direto. Se você for fazer o teste do IELTS na versão do computador, você vai praticar o writing livre no computador. Se você for fazer o teste do IELTS na versão do papel, você vai praticar o writing livre no papel, escrevendo à mão. Beleza? Isso é importante para quê? Para que você possa se acostumar com o formato da prova, tá? Isso aqui vai te ajudar a se acostumar com o formato da prova. Beleza. Aí aqui, eu ainda tenho uma coisa para falar com você. O writing livre, ele tem alguns efeitos colaterais que você tem que tomar cuidado. Qual é o efeito colateral que o writing livre tem? Se você só pratica o writing livre, você não desenvolve as habilidades de aplicar a técnica da prova. O que eu falei com vocês lá no início? Não são 2 pilares? Saber inglês e saber usar o inglês? Quando você pratica o writing livre, você está trabalhando o primeiro pilar. Mas você tem que saber as técnicas que você vai aplicar lá na hora da prova. Se você só fica no writing livre, você não está aprendendo a aplicar as técnicas na hora da prova. E isso é importante para você. Porque se você não aplicar as técnicas, você não vai conseguir atingir os parâmetros e atingir a nota que você quer, independentemente do nível que você tem de inglês, tá? Então, cuidado. Principalmente quando você chega ali no nível intermediário, tá? Para cima. Se você só faz o writing livre, você não vai conseguir aprimorar a sua habilidade de aplicar as técnicas que eu ensino para você, na hora do teste do IELTS, tá? Tenha isso em mente. Você vai começar a fazer o writing livre agora, já sabendo que vai chegar o momento que você tem que aplicar as técnicas. E aí é o momento que a gente vai começar a fazer simulados da prova. Olha para você ver, agora que eu tô falando de simulado. Consegue perceber a jornada? Não é, vou fazer o IELTS, vou pegar simulado e começar a fazer. Não é isso. Você tem que uma etapa de preparação antes, aplicando o writing livre e as outras todas as coisas que eu falo. Aí você chega no momento de aplicar simulado, de fazer simulado. Por quê? Na hora que você está fazendo simulado, você tem o objetivo de treinar as técnicas da prova. Aí sim você já está chegando no fim, entende? Não é para fazer só o writing livre e nem só treinar as técnicas. Você tem que fazer os dois. Os dois. Beleza? Muito bem.
E aí, ó, só para ficar claro para vocês aqui, exemplos de você aplicar o Writing Livre. Você vai aplicar o Writing Livre com um capítulo do livro que você leu, naquele dia ou naquela semana. Vai lá e faz um resumo do capítulo que você leu, ou da cena que você lembra. Vai lá e faz um resumo do episódio de podcast que você ouviu, do filme que você viu, de uma série que você viu, de uma cena, de algo que aconteceu no seu trabalho, de algo que aconteceu no seu dia. As ideias aqui são infinitas. Você só não vai fazer se você não quiser, tá? Muito bem, pessoal, muito bem. Chegamos aqui ao final dessa live aqui, que eu ensinei você a aplicar a técnica do Writing Livre. Vamos fazer um resumo aqui? Se você tiver alguma dúvida, é a sua hora de escrever ela aqui para mim, que eu vou fazer o resumo e aí eu volto para olhar as questões e a gente encerra. Beleza? Vamos lá. Bom, eu falei com você que quando a gente não pratica essa técnica do Writing Livre, a gente acaba enfrentando muitas dificuldades. Que dificuldades? Primeiro, você vai ter dificuldade em criar ideias, em ter ideias para você escrever na hora da prova. Você vai ter também dificuldade de não conseguir escrever o suficiente, ou então talvez de estruturar o seu texto na hora da prova. E por último, a dificuldade de não conseguir controlar o seu tempo na hora que você vai para o teste do IELTS. Todas essas dificuldades são resolvidas quando você pratica o Writing Livre, tá? Geralmente as pessoas confundem praticar o Writing Livre com fazer simulado de IELTS. São coisas totalmente diferentes. São coisas totalmente diferentes. Quando você pratica simulado, o seu objetivo é o quê? Aplicar as técnicas para você treinar a aplicação das técnicas. Quando você está fazendo o simulado, quando você está fazendo o Writing Livre, seu objetivo é o quê? Se acostumar, ficar mais tranquilo e confortável escrevendo em inglês, tá? E aí eu fui lá e te falei que um dos benefícios do Writing Livre é você ficar mais confortável quando está escrevendo, e isso acaba potencializando a sua aplicação das técnicas na hora da prova. As técnicas que você vai aprender para aplicar na hora do writing, elas são potencializadas quando você aplica essa técnica aqui do Writing Livre, tá? Falei que o que as pessoas mais erram quando elas vão tentar aplicar o Writing Livre é só sair escrevendo, de qualquer jeito. E isso é errado, porque elas esquecem de cuidar da base. Lembra que eu falei que são duas partes para você aplicar a sua técnica aqui? 2 passos. O que é o primeiro passo? O primeiro passo é você cuidar da sua base. Todo dia você vai ter que praticar o listening e o reading. Todo dia. E aí depois, concomitantemente, o que é concomitantemente? Ao mesmo tempo, você vai escrever de forma livre. Como assim, Simon, escrever de forma livre? Fui lá e te mostrei que você vai pegar um filme que você assistiu, uma série que você assistiu, um podcast que você ouviu, um livro que você leu, e você vai escrever um resumo. Você vai fazer um resumo daquilo que aconteceu. Nesse momento, eu não quero que você se preocupe com o tamanho do texto, número de palavras, número de parágrafos, gramática, nada. É só para escrever, de forma livre, tá? E aí depois eu fui lá, falei com você que se você for fazer o IELTS na versão do computador, pratique a técnica do Writing Livre no computador. Se você for fazer o IELTS na versão do papel, pratique o Writing Livre na versão do papel. Beleza? Muito bem, muito bem. Chegamos aqui no final. Deixa eu ver aqui, ó. Thaís, o que é a teoria da trava mesmo? Thaís, é o seguinte. A teoria da trava, eu falo que o listening e o reading, eles são travas para o writing e para o speaking. Você não vai conseguir melhorar o seu writing nem o seu speaking se você não criar espaço com o seu listening e com o seu reading. Por quê? Quanto mais você fica exposta por meio do listening e por reading, quanto mais você escuta as pessoas falando, mais natural você vai tender a falar, melhorando o seu speaking. Quanto mais você lê fazendo reading, quanto mais você lê, mais você vê como as pessoas escrevem. E isso vai criando espaço para você melhorar o seu writing e para você melhorar o seu speaking, tá? Então, essa é a teoria da trava. O listening e o reading são travas para o writing e para o speaking. Para você poder melhorar o seu writing e o seu speaking, você tem que criar espaço com o seu listening e com o reading primeiro. Beleza? Um forte abraço para todos vocês e até a próxima.